mil eleitores, né? Nós já chegamos, e recentemente nós fizemos uma matéria a respeito no Jornal Impresso, falando dos partidos, do número de eleitores e tal, mas agora é o momento da gente, né, deixar aí a população, porque há uma previsão de que poderá ir às urnas 18 mil, 20 mil, mas isso... Engraçado, eu peguei já essa relação, não tive a curiosidade de olhar no momento o número de eleitores, mas eu te passo isso hoje ainda. Hoje ainda. Olha, nós vamos começar a partir de hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeitos aqui da cidade de Minas Sul, e o Carlos Lereia, o primeiro entrevistado, já está aqui no estúdio. Deixa eu pegar o bom dia do Lereia, que é um dos candidatos a prefeito aqui na cidade de Minas Sul pelo PSDB. Bom dia, Lereia, tudo bem? Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, Irineu, bom dia, ouvintes da Rádio Clube. É um prazer estar aqui nos estúdios participando com vocês. Bom, eu vou começar o programa. Primeiro, Irineu, tem que faturar, antes de você fazer a sua pergunta... Só fazer uma lembrança aqui, que essas entrevistas foi feito um sorteio, e no sorteio o Lereia saiu como primeiro, a Neuza Lúcia segunda, vai ser amanhã, e o Nico Barbosa o terceiro, depois de amanhã. Pois é, então nós estamos já no estúdio com o Lereia, que é candidato pelo PSDB, candidato a prefeito aqui no município de Minas Sul. Eu só vou fazer aqui rapidinho um comentário a respeito, né, dos que nos apoiam. Um deles é o Boticário aqui na Maranhão, com a 9, telefone 3379-4627, porque se não faturar não tem jeito de comprar o leitinho das crianças, né? Ele não está tranquilo, aposentado e tal. Olha, nós temos aqui também o Castro dos Restaurantes, aqui na Araguaia, da minha amiga Patrícia. O Castro abre as suas portas nesse horário, já está com as portas abertas. Lá, tradicionalmente, todos os dias tem o tradicional churrasco, repetir a mesma frase, né? O churrasco gaúcho. E no final de semana tem a picanha na chapa e outras variedades durante a semana lá no Castro dos Restaurantes. E nós trabalhamos com o apoio também do Supermercado Todo Dia. O Supermercado Todo Dia é um antigo supermercado Goiás, fica no Maranhão ali com a 12. Ele abre sempre das 7 até as 10 da noite, todo dia, de segunda a sábado, domingo e feriado, das 7 até as 13 horas. E a água mineral serena, extremamente pura e leve, a nossa água mineral serena, que você encontra aqui no depósito na 4 com a Goiás, e também nas mercearias e supermercados mais perto de você. O telefone aqui do depósito é 3379-1746. Ok, Irineu? Espaço aberto para você fazer a primeira pergunta ao candidato do PSDB, candidato a prefeito pelo PSDB, Lereia, Carlos Lereia. Candidato, nós estamos numa campanha com 3 candidatos a prefeito e geralmente ocorre na reta final da campanha uma polarização dos votos e acaba surgindo aquelas alianças brancas. Você, como candidato do PSDB, qual dos concorrentes que seria viável uma aliança branca nessa reta final de campanha, havendo essa polarização? Olha, não parei para discutir, nem fui procurado para tratar desse assunto. O que eu tenho feito é trabalhado muito. Ontem mesmo eu passei o dia todo na região dos assentamentos e depois lá na região do Patrimônio do Filó. Cheguei de madrugada, estou meio resfriado, dá para perceber pela voz. Eu estou preocupado em fazer a minha campanha, não estou preocupado em que posição estou em pesquisa, eu quero estar em primeiro no dia 2 de outubro. Tanto é que hoje eu terei um comício aqui na Pará entre as 5 e as 6, amanhã terei um comício lá no setor Serrinha, próximo lá à minha moradia, que eu moro lá na Rádio Serra da Mesa, e no sábado, na sexta-feira eu terei aqui um grande comício na Avenida Maranhão, que será o lançamento da campanha do comitê, portanto, que eu estarei fazendo, virá aí deputado federal, deputado estadual, senador da República, portanto estaremos fazendo uma grande movimentação na sexta-feira na Avenida Maranhão. E é dessa toada que eu vou levar a campanha. Os adversários fazem lá os seus trabalhos, eu faço o meu trabalho. E é dessa maneira que eu não tenho fugido, por exemplo, dos debates, até quero sugerir aqui a Rádio Clube também que faça, como já fizemos lá pela Rádio Serra da Mesa, e vamos fazer um outro ainda. Já fez aqui das entidades em parceria a Clube e a Serra da Mesa, e o Leves acabou de garantir que vai fazer um debate aqui em estúdio. Eu acho que quem tem a vontade de governar uma cidade não pode fugir de tema nenhum, de confrontar quem quer que seja, especialmente os candidatos que registraram. Na verdade, só somos 3. Primeiro, você não vai para debate, não é para duelar, não é para ser pugilista, nem para duelar em revólver, nem em faca, nem na mão. É para debater ideias. Então, o debate só vem enriquecer o processo político eleitoral.
Deixa eu fazer uma pergunta, candidato. O senhor diz que está aí preocupado com a sua campanha e que estará lançando agora, né, oficialmente, nesse comício da Maranhão, esse comício oficial que o senhor acabou de dizer, com a presença de algumas autoridades, deputados, senadores, etc. O senhor não acha que a presença desses políticos, com esse desgaste a nível nacional, que assola o país, que abala, pode até atrapalhar o candidato? Pelo contrário, pode ajudar e muito. Não do ponto de vista de eleitoral. Eleitoral, quem resolve a eleição são os eleitores de Minasul. As eleitoras e os eleitores. Agora, eu tenho que passar para a população que se eu ganhar eu tenho onde buscar. Porque eu tenho que buscar recursos, eu vou precisar de emendas, eu vou precisar do apoio do governo, eu vou precisar de ministros. Eu precisarei, por exemplo, só dos ministros que hoje têm cargo do governo federal, tem 8 que conviveram comigo no Congresso Nacional e alguns eu tenho inclusive amizade pessoal de frequentar a casa, porque eu fiquei 12 anos no Congresso. Tenho amizade com o governador, tenho amizade com os senadores, com deputados. Então o apoio deles para mim não é para eles ganharem a eleição para mim. Quem vai ganhar a eleição para mim é o povo de Minasul. Mas para as pessoas saberem que se eu ganhar eu tenho onde buscar. E aqui você sabe que precisa de buscar investimentos e recursos, porque todos sabem da situação difícil que estará a cidade no ano que vem pela diminuição das vendas de avião. E nós temos que correr atrás. E eu quero ser prefeito, não é por aquilo que já fiz no passado, é por aquilo que poderei fazer. E eu precisarei de um trabalho de muitas mãos, tanto do apoio aqui dos vereadores e da sociedade, e também do apoio de autoridades fora de Minasul, aonde estão os recursos. Deputado, candidato, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo assim que o senhor se elegeu em 2010. Eu fui o primeiro repórter a entrevistar o senhor ainda na outra emissora, da qual o senhor é proprietário, que eu trabalhava. E na época o senhor me disse, nessa entrevista, que tinha feito contato já depois de eleito, já partindo para o segundo turno, contato com o então governador do estado do Tocantins e com o governador do estado de Goiás, que estava, né, numa reeleição, e o senhor visava o asfalto, ainda como parlamentar, desse trecho compreendendo o distrito de Canabrava até a divisa do estado do Tocantins, que iria beneficiar. A obra parcialmente chegou, mas parou. Isso não atrapalha o desenvolvimento da sua campanha? Pelo contrário, o asfalto que tem daqui para o patrimônio do Filó foi um trabalho meu, que fiz junto ao governador Marconi Perillo quando ganhou a eleição em 98, assim como foi aquela ponte que foi ideia minha antes de ser deputado, quando eu trabalhava com o doutor Henrique Santino. Eu sou uma pessoa que eu sonho as coisas e quero vê-las realizadas. Essa estrada daqui para Brasília, a ponte ficou só o esqueleto da ponte durante muitos anos. Quando o Marconi ganhou, eu fui atrás dele. A ideia que eu tinha dado para o Santino, que o Willis depois não prosseguiu, nem o Maguito. Então, agora o Marconi já fez 130 quilômetros dessa estrada que liga aqui a Brasília, que é a mesma estrada, é a GO 132. E um dos motivos que me levou a ser candidato, inclusive eu tenho propriedade que passa nessa estrada, essa estrada passa lá onde eu plantei a seringueira, é o asfalto até a divisa do Tocantins. E o governador Marconi Perillo é governador até 2018. O Temer é presidente do Brasil até dezembro de 2018. E eu, prefeito de Minasul, com as amizades que tem, serei um cobrador incansável para que realize. O político não pode ser daquele tipo que entrega os pontos. Eu não sou de entregar os pontos. Olha, a minha luta vem de muitos anos. Para montar uma emissora de rádio, como eu tenho ali, deu muito trabalho. Mas o senhor... Para trazer o EG, deu muito trabalho. E eu posso confiar no governador Marconi Perillo, porque ele fez uma ponte de 50 milhões de reais. Ele já fez 130 quilômetros da estrada que liga Minasul a Brasília. Ele fez o trecho de Alto Paraíso a São Jorge, fez uma parte do trecho de São Jorge a Colinas, fez o trecho de Minasul até a Ponte do Rubão, inclusive toda sinalizada, e já fez da Vila Borba a Colinas. Isso dá 130 quilômetros. Então, meu amigo, eu tenho absoluta certeza que eu, prefeito de Minasul, nós vamos dar conta de inaugurar tanto o trecho para Brasília, quanto o trecho de Filó até a divisa do Tocantins. Candidato, o senhor respondeu parcialmente a minha pergunta, porque eu perguntei, foi se a obra, como está, parada, sem continuidade, que era o que todos desejavam, não está atrapalhando e poderá atrapalhar a sua campanha? De maneira nenhuma, eu não sou executor de obra, eu sou um lutador por obras. E já pedi muitas, aqui mesmo o EG veio por causa de mim.
o Corpo de Bombeiro veio por causa de mim, a rodoviária veio por causa do meu trabalho. Agora mesmo eu ajudei essa asfalto da Vida Araguaia, foi emenda minha. O Posto Primavera foi emenda minha, inclusive com carros. Eu já trouxe mamógrafos para cá que deixaram sucatear, para fazer exame das mulheres aí no hospital. Vocês sabiam disso? Agora, eu não sou do tipo de desanimar com as coisas, eu vou atrás. Por isso que eu topei ser candidato a prefeito. E um dos motivos que me levou a ser candidato a prefeito é exatamente para ver esse sonho realizado. De ter a ligação asfáltica até Brasília, de Minaçu a Brasília e do Patrimônio do Filó até a divisa. E vou atrás do governador do Tocantins para que ele faça de Palmeirópolis até a divisa. Claro que eu não sou deputado, não sou político do Tocantins, mas eu irei atrás, assim como irei atrás, por exemplo, para que esse lago seja despoluído. Vou atrás da Tractibel, da Sadiago, não vou deixar como está. Assim como vou atrás, por exemplo, Antônio Carlos, de botar equipamentos no hospital, uma vergonha. Hoje não tem aparelho para fazer uma tomografia, não tem aparelho para fazer mamografia, não tem aparelho para fazer exame cardiológico, não tem aparelho para fazer exame abdominal. Se eu não conseguir ganhar do Ministério, Antônio Carlos, eu tenho uma saída. Se eu não tiver dinheiro da prefeitura, eu tenho uma saída. Se eu não ganhar do governo, eu tenho uma saída. Sabe qual que é? Em vez de alugar carro de luxo para prefeito andar e secretária andar, eu vou alugar os aparelhos para botar no hospital. Existe, hoje você aluga até jet ski, aluga avião, aluga carro. Por que não alugar os aparelhos para o hospital? Em cima da saúde, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, já o Irineu vai perguntar também. O ministro da Saúde, pelo que eu fiquei sabendo, é seu amigo. E ele tem deixado a desejar, o Ministério da Saúde tem deixado a desejar com relação ao repasse da verba para o Estado, para o município de Minaçu, geralmente em convênio com o Estado. Pelo menos foi isso que disse aqui o prefeito. Ele recebeu agora o repasse de setembro do ano de 2015. Você não acha que tudo isso... Eu quero concluir, depois o senhor responde, deputado. Eu quero só dizer o seguinte, tudo isso não acaba deixando o município em maus lençóis. O senhor citou, por exemplo, a limpeza do Lago de Canabrava. Estou fazendo duas perguntas ao mesmo tempo. A Saniago, que é um órgão do governo do Estado, vem pecando há muito tempo com o município de Minaçu. Inclusive, deve para o município em torno aí de 150 milhões de reais, não paga. Se pagasse, o povo já teria recebido obra. Porque não é possível que um prefeito com verba nos cofres do município não ia fazer as obras que são de necessidade para o município. Olha, o que for de direito da cidade, você pode saber que eu, prefeito, eu vou atrás. Pode ser Saniago, Selga, aonde for. O Ministério da Saúde... A gente não pode perder programas. Você sabe que aqui em Minaçu perdeu programas, perdeu dinheiro. Aqui deixou sucatear o mamógrafo. Aqui já perdeu tanto que até aquilo que a iniciativa privada deu para a cidade, deixaram sucatear. Um frigorífico perto do Patrimônio do Vicente, só de equipamento de 1 milhão, a obra custou 3, nunca serviu para nada. Eu não vou deixar perder nem dinheiro da saúde. Se tiver que multar, eu vou multar empresa privada ou empresa pública. Não vou ser tolerante com nenhuma. E outra coisa, o dinheiro da prefeitura eu vou economizar. Você pode ter, não vai abastecer carro de parente meu, de empresa minha, por conta de prefeitura, não. Pode ficar tranquilo que esse dinheiro será aplicado na saúde, na educação, não vai ser aplicado no bolso de terceiro, não. Então, por isso é que eu sou candidato a prefeito. Quero ter transparência total, disponibilizar tudo na internet, quero botar uma televisão grande ali na porta da prefeitura, se a Câmara autorizar, colocar lá dentro, se a juíza autorizar, colocar no fórum, na rodoviária, nas escolas públicas, para que as pessoas possam acompanhar a par e passo tudo o que acontece na prefeitura, cada centavo arrecadado, cada centavo gasto. É dessa maneira que eu quero que as pessoas acompanhem e fiscalizem a atividade da prefeitura do ponto de vista econômico e financeiro. Irineu, você. O senhor fala da situação crítica da cidade e a maior parte dos mandatários foram eleitos com seu apoio. 2 mandados do Cícero com seu apoio, te apoiou também para deputado, e o prefeito Maurício eleito com seu apoio e que também te apoiou, certo? Como é que o senhor vê essa situação? Situação muito tranquila. Eu apoiei e dei apoio com emendas a todos eles, inclusive até o que eu não apoiei, o Joaquim Pires, recebeu emenda minha, por exemplo. Aquele portal da entrada de Minaçu com o centro de turismo foi eu que arrumei. Arrumei recapeamento da Vida Maranhão, arrumei para o senhor Cícero, para o senhor Mário. Agora, eu nunca governei a cidade. Eu nunca comandei a cidade, eu nunca indiquei um secretário. Não, mas o governo do Maurício tinha aí boa parte dos secretários que são do seu... O Maurício, ele não me ouviu nem o dia que eu falei com ele para não colocar a mulher dele. Que era o seu principal... Ele teve... O Maurício teve total liberdade para escolher os secretários dele. Inclusive, a única pessoa que eu falei para ele para não pôr,
O dia que ele tirou o Valtinho, foi a mulher dele. Eu disse, olha, sua esposa não entende finanças. Ela é uma senhora, é dona de casa. E ele pôs, para você ver o tanto que ele é cabeça dura. Botou ela que nunca tomou conta de administração financeira nenhuma. E ele pôs. Depois que o sujeito vira prefeito, o sujeito cresce assim, vai lá para cima, vai para as alturas. Nunca teve humildade de ouvir nem a mim nem ninguém. Você acha que isso pode acontecer com o senhor, se o senhor virar prefeito? De maneira nenhuma, porque eu saberei colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu não vou fazer aventura em nome de pessoas, não. Isso eu não farei. Vou colocar as pessoas na saúde, que entende saúde. Na educação, que entende educação. Lá nas finanças, quem entende finanças. É dessa maneira que vou agir. E vou ter transparência para que as pessoas saibam. E também não faça esse tipo de compromisso. Me apoie que eu vou alugar isso seu. Não, isso não é política, meu amigo. Eu alugarei se precisar do equipamento. Assim como vou precisar, por exemplo, do equipamento para o hospital. Vou tentar ganhar. Se não der, não vai ficar esse constrangimento. Hoje, as pessoas sofrem para ir para Goiânia, Brasília, Sérgio, Luaçu, Porangatu, para fazer um exame de tomografia. Falta ortopedista nessa cidade. Agora, a parte do governo não pode reclamar. Os bons programas do governo aqui estão. VaptVupt, é programa do governador Marconi Perillo. Bolsa Universitária, quantos filhos de Minasul foram beneficiados? Essa, então, eu posso comemorar, porque foi eu que dei a ideia dela para o governador. Restaurante Cidadão, está ali funcionando, a prefeitura entrou apenas entrou com aluguel. Mas no passado, o candidato, no passado esse restaurante funcionou parcialmente aí, inclusive o senhor esteve na inauguração com outros políticos, o vice-governador inclusive, e de repente parou tudo. E me disseram, segundo o secretário do prefeito, então secretário da época, que as dívidas, as despesas, de uma forma geral, acabou ficando tudo para o município. Deixa eu lhe contar. Prefeitura e Estado funciona com documento. Não funciona só com a palavra, não. Aí não tinha o convênio da prefeitura com o órgão de governo. O Maurides quis fazer, assim como o Maurides quis limpar a rua antes de ser prefeito. Assim como ele quis fazer lavoura comunitária antes de ser prefeito. Ele foi lá, conversou, chegou aqui e montou o Restaurante Cidadão. Pela livre iniciativa dele, bancando pela prefeitura. Esse aqui é bancado pelo Estado. Então o problema do Maurides foi querer fazer as coisas fora da hora. Como ele quis ser prefeito fora da hora e agora que ele é o prefeito, não está dando conta de ser. Mas como é que o senhor participou da inauguração como deputado e o vice-governador? Eu fui convidado dele e vem tudo aqui em Minasul, estou sempre aqui, aniversários, eu sempre vi. Agora, meu amigo, quem definiu foi exatamente a pessoa dele. Irineu. A pessoa dele. Essa questão do restaurante, o convênio tinha sido prometido, ele inaugurou 3 meses, e era para assinar o convênio no janeiro, passou-se o janeiro, passou o outro janeiro, agora há 1 mês da eleição, candidato, o governo libera o convênio? Não tem nenhum problema. Qual o problema não, que tem? Tem que ter o restaurante. Problema, e que vai continuar. Moral, só faz a coisa na época da eleição. Pelo contrário. Igual a estrada de Colinas. Começou a obra de Colinas. O VaptVupt funciona há quanto tempo? Não. O VaptVupt funciona há quanto tempo? Eu trouxe aqui emenda para ele fazer a praça de esporte, ele deixou perder o dinheiro. Vocês sabiam disso? 4 milhões. Perdeu por incompetência dele. 2 milhões. O senhor não se sente frustrado? 4 milhões. O senhor não se sente frustrado de ter indicado um incompetente para administrar a cidade? Meu amigo, eu quando indico alguém, eu não indiquei ele para ser candidato. Votei nele. Votei para fazer o certo. Não voto para fazer o errado, não. Quando você vota em alguém, você vota para fazer errado? Todos que votaram nele, os 13 mil, votaram para ele fazer o certo. E eu não indiquei ele candidato, até porque ele foi candidato em 2008 sem meu apoio. Foi candidato a deputado estadual em 2010 também sem meu apoio. Quem sou eu para indicar alguém? Não sou chefe de ninguém. Agora eu apoiei ele para ele fazer o certo. E no entanto não fez. E cada dia faz coisa mais errada. Vocês sabem disso. Cada dia está piorando. Agora são 11 horas. Irineu, por gentileza, um minutinho. Agora são 11 horas e 24 minutos. Nós estamos aqui entrevistando o candidato a prefeito pelo PSDB, candidato a prefeito da Leréia, aqui da cidade de Minasul. Amanhã, pela sequência, nós vamos entrevistar quem, Irineu? A Neuza Lúcia. A Neuza Lúcia e depois o Nick Barbosa. Quero esclarecer, vou mais uma vez esclarecer que foi feito um sorteio na presença dos candidatos ou representantes e que esse sorteio estabeleceu essa ordem. Agora só um minutinho para mim fazer aqui uma mencionagem. Um minutinho só, já eu volto com o candidato a prefeito da Leréia. Deixa eu colocar o óculos aqui, viu, Irineu? Porque o trem tá difícil, viu? A idade vai chegando. Olha, é o seguinte, top celulares, aparelho de todos os modelos, acessórios para som automotivo. O candidato vai tomar uma água aí, viu, candidato? Pede a Patrícia aí, viu, Irineu, para trazer uma água aí pro candidato. Porque na medida em que nós estamos falando, eu também estou devorando aqui um gole atrás do outro.
A Top Celulares fica na Maranhão entre a 12 e a 13. Lá tem capinhas, películas, fones, máquina fotográfica, pendrive e muito mais. O pessoal lá cobre qualquer orçamento. A Tapeçaria Souza aqui na Rua 10, reforma de bancos automotivos, sofás, capacetes, cadeiras, escritórios e muito mais. E nós trabalhamos também, claro, com apoio, sempre, né, com muito carinho, da Arte Modas, aqui na Maranhão, entre a 21 e a 22, 3379-3572. E quero até mandar um bom dia para a Mariana e a Iesa, que são funcionários lá da loja, né? A belíssima Mariana e a belíssima Iesa, que sempre atende as pessoas com aquele sorriso impecável, viu, Irineu? E quando eu falei hoje aqui, logo no início do programa do Boticário, Irineu, você precisa, você e eu, qualquer homem, né, estar sempre, né, muito bem arrumado e muito bem perfumado. E lá no Boticário você encontra o Malbec, viu? Se você não conhecia essa colônia, viu? Atrai de longe, porque ele é muito bom mesmo. Deixa eu falar aqui, mandar um bom dia para o meu amigo Íris, lá no Frigo Íris, ouvindo o programa no distrito de Canabrava. O Natal lá do bar, rapaz, o bar é um bar tipo rodoviário, né? Porque não tem rodoviária lá no distrito de Canabrava. E eu acho que um dos pecados, além de não ter, né? Porque é muito pequeno, o pessoal argumenta isso. Não tem um posto policial. Como não tem um posto policial em Tromba, como não tem em Campina Sul, como não tem em outras cidades, né? Eu vejo, aliás eu tenho criticado aqui, né? Feito muitas críticas com relação à segurança do estado de Goiás. E o povo lá do distrito de Canabrava, eles cobram muito. Recentemente nós tivemos lá, né, aquele assalto que mexeu com a comunidade e deixou o povo assustado. Mas eu tenho certeza que no futuro nós teremos, né, mais espaço para debater esse assunto. Eu vou continuar aqui com a entrevista, porque o tempo aqui é cronometrado, quase que é, né? Nós vamos entrevistar os próximos candidatos também, os mesmos minutos, são 40 minutos definidos aqui por mim, inclusive pela direção. E nós vamos continuar com a entrevista. Já a Patrícia, viu, Patrícia? Já eu quero a Patrícia aqui no estúdio para falar da Clínica Priscila Ribeiro, viu? Você continua, né, falando lá do doutor Eduardo, da doutora Priscila. Sim. Mandar um abraço pro doutor Eduardo. Que são ouvintes do programa, né? Doutor Bruno está ouvindo o programa, doutor Pablo, doutor Ronaldo, são ouvintes desse programa. Graças a Deus, os advogados profissionais, doutor Valdeci, o doutor Paulo Henrique, estava doente, né, doutor? Mas recuperou. Um abraço para o senhor. E falar aqui rapidinho, antes de voltar com a entrevista aqui com o candidato, do Aparecido Autopeças. Olha, balanceamento, alinhamento, troca de óleo, peças e acessórios em geral. O Aparecido tem guincho 24 horas por dia, qualquer hora da noite. O telefone fica ligado, 8532-9119, você pode inclusive ligar a cobrar de qualquer ponto da cidade, do município ou da região. Guincho 24 horas por dia. Falei do Aparecido Autopeças, ali na Maranhão, aliás, na Goiás com a Maranhão, frente ali ao ginásio de esportes, ok? 11h27, Irineu pode continuar perguntando para o candidato. Eu também quero vender meu peixe, né? Porque a Loteria Trevo da Sorte informa que amanhã tem o sorteio da Loto Fácil da Independência. São 85 milhões de reais. Então, essa aposta vai ser feita na Maranhão entre as ruas 13 e 14 até amanhã, 6 horas da tarde. O Super 10, que está com o sorteio de uma pisada quilômetro nas compras acima de R$50. E a farmácia Preço Baixo, 3379-3011. Eu quero fazer um esclarecimento, que na hora que eu coloquei a pergunta para o candidato, a forma que ele vinha falando do Maurides, ele vinha colocando o Maurides como incompetente. Não quer dizer que eu considero o Maurides competente ou incompetente na forma que eu fiz a pergunta, certo? Eu falei em cima do formato que o candidato vinha falando do Maurides, que qualifica ele como incompetente. Então, do meu ponto de vista, eu não julgo o Maurides nesse momento nem como competente, nem como incompetente. A pergunta que eu tinha feito... Deixa ele responder o seu comentário aí, para não ficar desigual. Olha, eu em relação à questão de ser prefeito e governador, tem uma diferença. Cada cidade escolhe um prefeito. E é muito cômodo para prefeito amanhã ganhar e jogar a responsabilidade para terceiro. Eu, prefeito, responsável sou eu. Eu não vou amanhã aquilo que é competência minha, delegar para terceiro, não. É muito cômodo também, prefeito, amanhã jogar culpa para secretário. Não, meu amigo, o povo elege é prefeito. Eu, prefeito, eu é que sou o responsável. Aquilo que compete a mim fazer, eu vou fazer. Por exemplo, eu sou muito claro em relação às questões da administração pública. Amanhã, o que eu tenho que fazer em Minasul? Eu tenho dinheiro para fazer uma festa, o mesmo dinheiro eu tenho que fazer ali, arrumar a rua e manter os aparelhos do hospital e colocar especialidades médicas. Se eu tiver o dinheiro para fazer as 3 coisas, eu faria as 3 coisas. Se eu tiver dinheiro para fazer 2, já está escolhido as 2. Manter o hospital e arrumar as ruas. Se eu tiver dinheiro para fazer apenas uma, já pode ter certeza que está escolhido. É manter os aparelhos do hospital. Então essa é questão de opção. A decisão é do governante. E eu jamais vou deixar perder uma emenda.
Minasul, lamentavelmente, Irineu e Antônio Carlos, até aquilo que os estrangeiros deram para nós, de graça, deixaram acabar. Ganhamos um frigorífico que custou 3 milhões de reais. 3 milhões e meio, né? 3 milhões. E mais 1 milhão de equipamento. Os senhores 3 prefeitos, o senhor Cícero, o senhor Joaquim e o senhor Maurício, deixaram perder até as câmaras frias. Vocês sabiam que lá tinha 2 câmaras frias? E aqui tem uma feira que não tem uma câmara fria? Até isso deixaram, meu amigo. Tem uma ponte que dá para fazer a Rua 20, doada por Furnas, está lá em Furnas. Até hoje, nenhum deles foi buscar. Comigo, em 3 meses, essa ponte estará pronta. Vai sobrar material para fazer a ligação aqui do Minasul Norte. Comigo, essa cidade vai ter rumo. Você pode ter certeza disso. Quando eu topei ser candidato a prefeito, saberei escolher equipe e saberei comandar. Não vou deixar as pessoas humilhadas em Goiânia, não, sem ter um apoio de uma casa de apoio. Farei aqui um programa habitacional com responsabilidade em parceria com a sociedade e com a igreja. Tanto o cheque moradia, quanto o cheque reforma, é desta maneira que eu quero governar Minasul. Máquinas que estão aí, que vieram para ajudar pequeno e médio proprietário, irão para essa finalidade e não outra. A feira vai poder vender porco caipira, frango caipira, peixe, derivado de leite. Sabe há quantos anos não vende? Porque eles concordaram, o senhor Joaquim, o senhor Cícero e o senhor Maurício. Comigo não concordarei. Farei acordo com o Ministério Público para que o nível de ensino seja igual aqui na zona urbana e na roça. Então a diferença minha para com essa turma é essa daí. E o senhor Maurício tem que assumir, mais a mulher dele, que eles estão apoiando o Niquelândia, no entanto, não assume. Fazem reunião aqui, já fizeram reunião, inclusive proibida, dentro da Secretaria de Educação, já fizeram no CRAS, já fizeram no campo de futebol. Eles têm que assumir, escancaradamente, que apoia o Niquelândia. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim, e é um direito dele apoiar o Niquelândia. O senhor, nós abordamos um tema aqui, de repente, como o senhor é radialista, né? O senhor tem uma facilidade enorme de falar. Agora, eu estou falando daquilo que eu penso que eu vou fazer. É isso que. Até porque Maurício, para mim, daqui a 2 meses é passado. Eu quero te fazer uma pergunta. Dentro do que o senhor já disse, já propagou, do seu relacionamento com ministros, com o governo de estado, com o vice-governador, com secretários e etc e tal, e o senhor sempre, né, esteve na política. Quando o Maurício prefeito, por que o senhor, como influente que é, não tentou ajudar a administração? Nessa medida, o senhor estaria ajudando o município? Ajudei com 9 milhões de emenda. Ele conseguiu tirar o da Araguaia, você sabe que ele fez aquele asfalto, foi eu, não escolhi nem a rua. O posto Primavera ali na entrada da cidade foi emenda minha, comprou 2 carros e equipamento. E por incompetência dele, ele conseguiu perder a emenda da piscicultura, ele conseguiu perder a emenda lá do Pier, do Lago, e conseguiu perder 4 milhões daquela praça de esporte, que era uma das mais lindas desse estado, por incompetência desse cidadão. A praça de esporte não era 2 milhões? 1 milhão? 4 milhões, tem um empenho. Ele chegou a licitar, ele chegou a começar a obra, porque ele licitou errado, porque é incompetente. Essa é a palavra que tem, não a outra. Essa é a minha opinião a respeito. Só que Maurício é passado. Ele, Cícero está inelegível, Joaquim está inelegível. O que eu posso dizer para vocês, que eu tomando posse dia 1º, serei prefeito. Prefeito para comandar, respeitando as leis, respeitando as pessoas. E aí, eu não vou estar botando facilmente a culpa nos outros, não. A responsabilidade é minha, não serei aquele que vou dizer, olha, não está certo porque o Maurício foi ruim, o Joaquim foi ruim, o Cícero foi ruim. Não. Eu, a partir do dia 1º, serei o prefeito de Minasul. Trarei para cima de mim a responsabilidade de melhorar a vida da minha gente e de melhorar a minha cidade. É para isso que sou candidato a prefeito. Nós só temos alguns minutos. Essa talvez seja a grande dúvida de alguns eleitores que conversam com a gente. O senhor que indicou 2 prefeitos, 3 mandatos que não foram de sucesso, você entendeu? O senhor indicou, participou de 3 mandatos da cidade que não foram sucesso e levaram a cidade a isso. Mas a pergunta é o seguinte, a obra da Estrada de Colinas saiu, porque fala-se nas redes sociais que vai ficar só no ofício, que a obra mesmo vai ficar para outra campanha. A obra vai sair até o ano que vem, será inaugurada a estrada. Assim como será inaugurada, a partir do ano que vem, a estrada que liga Minasul a Patrimônio do Filó. E a única pessoa dos candidatos que tem acesso para poder correr atrás sou eu. Tem uns aí que até descobriu os caminhos, o mandato já passou. Eu tenho. Agora, tentaram me impedir. Uma impugnação, já não conseguiram. Sou ficha limpa. Outra coisa, esparramaram o boato de que eu renunciaria para ser candidato a deputado. Tamanha inocência. Quero aproveitar da inocência dos outros. O prefeito, para candidatar a deputado, tem que renunciar 1 ano e 2 meses depois.
Outra coisa, tentaram dizer aí de que eu não viria morar em Minaçu, prefeito. Eu fui deputado federal, morei em Brasília. Fui deputado estadual, morei em Goiânia. Prefeito de Minaçu, morando em Minaçu, e serei prefeito 24 horas por dia. É isso que essa turma sabe, que o dia que eu assumir a prefeitura, esses aí vão ficar no passado. Vão ficar no passado porque não tiveram responsabilidade com a cidade ao deixar um hospital ser sucateado como foi. A população teve que reformar. O vice do Niquelândia era o secretário de saúde. Hoje ele quer o quê? Ele quer que melhora o hospital do pai dele. Eu não quero que melhora o hospital público, o hospital municipal feito pelo doutor Edinaldo. Assim como eu já coloquei equipamentos lá, senhor Lineu. Inclusive o mamógrafo, foi eu que botei emenda, deixaram sucatear. Comigo, não vou deixar sucatear, eu vou botar mais aparelhos novos. Mas, eu dou conta de fazer isso, porque dei conta de fazer como deputado, imagino como prefeito. O candidato, quando o senhor, ainda deputado, trouxe esse mamógrafo para o município, eu fui um dos primeiros a divulgar a vinda desse mamógrafo. Mas os secretários que por lá passaram disseram que é um mamógrafo fora de moda, no passado, e que não funcionava, não conseguiram colocar ele para funcionar. Botaram para funcionar e funcionou 2 anos. É porque eles são irresponsáveis, eles preferem alugar máquina que não trabalha, alugar carro de luxo, do que zelar do povo. A diferença deles comigo é essa daí. Em vez de alugar carro para a secretária andar, carro de luxo, não, eu vou botar aparelho no hospital. Não vou deixar as pessoas humilharem para ir para Goiânia atrás do exame de tomografia. Não vou deixar as pessoas humilharem para ir para fazer o exame de mamografia. Aqui vai ter esses aparelhos. O senhor, quando deputado federal, o senhor andava em carro de luxo ou só carro simples? Sempre andei em carro comum, mas das minhas custas. Agora, da prefeitura eu não vou andar em carro de luxo, não, senhor. Se eu quiser andar de luxo, eu ando às minhas custas. Irineu, a diferença é essa. Faltam só 3 minutos, você tem mais o espaço para mais uma pergunta. A Saneago, até porque o candidato, para responder, ele leva 2 minutos. Então, a Saneago não conseguiu cumprir o compromisso com o Minaçu, que foi assinado no convênio, certo? Isso foi em função da corrupção que se instalou lá para custear as campanhas e os coquetéis do Palácio? Meu amigo, eu em relação a Saneago ou qualquer empresa, seja pública ou privada, vai ter que cumprir aqui. Eu não abro mão disso. Por exemplo, Lago Poluído, é culpa de quem? Senhor, se não foi cumprido por causa do dinheiro que foi desviado. Eu não sou prefeito e nunca trabalhei em Saneago. Agora, mas eu prefeito... Não, eu cuidei da parte de comunicação. Não cumpriu, se foi por falta desse recurso. Comigo o prefeito vai cumprir. Você pode ter certeza, eu, prefeito, vai ter que cumprir, senão eu multo a Saneago. Eu multo a Saneago e multo empresa pública e empresa privada. Multar, candidato. Multada, ela já foi tantas e tantas não, vezes. Não, da prefeitura nunca teve uma multa, não. O que eu sei te dizer é que a Saneago passou para Minaçu, por exemplo, 300 mil reais para tampar buraco aqui que ela fez, para a prefeitura. E sabe o que a prefeitura fez com o dinheiro? Não tampou um buraco. Isso eu tenho provas e tenho os documentos. A Saneago passou nesses últimos anos 300 mil para tampar buraco aonde ela abriu. E, no entanto, a prefeitura não tampou. A Saneago, Tractibel, Sama, qualquer um, tem o meu apoio. Mas também, se descumprir a lei, eu sou daquele de multar. Multar e correr atrás dos direitos do povo, dos direitos de Minaçu. Eu não abrirei mão. Entre empresa e o povo, eu fico com o povo. Entre o cidadão da minha cidade e qualquer grupo econômico, eu fico com o cidadão da minha cidade. Essa é a diferença de comportamento que tem. Nós temos que respeitar os minutos. Eu tenho quanto tempo aí? O senhor tem 1 minuto para suas considerações. Eu quero aqui agradecer a vocês a oportunidade que a Rádio Clube me deu e quero que vocês façam o debate que os outros candidatos topem vir, porque eu não tenho medo de enfrentar candidatos, jornalistas, com a população. Eu estou aberto para nós poder discutir Minaçu com profundidade. Não quero ser prefeito pelo que já fiz. Quero ser prefeito pelo que eu poderei fazer. E eu, com as bênçãos de Deus, as orações de cada cristão desse município, eu saberei fazer com que minha cidade promova o desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado e aproveito para pedir o voto para o número 45, Leréia e Sivaldo, prefeito e vice-prefeito de Minaçu. Agora são 11 horas e 39 minutos, eu nem sei se pode pedir voto em rádio. Pode. Claro que posso, claro que posso. Eu estou num debate, rapaz, claro que eu posso. Eu creio que pode, né, Irineu? E o Leréia também sabe, né? Se não pudesse, certamente não saberia. Irineu, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Amanhã, então, vamos entrevistar a candidata Neuza Lúcia, do PMDB.
E depois de amanhã, na quarta-feira, estaremos entrevistando o candidato Nick Barbosa pelo DEM, não é isso? Democrata. É o DEM, né? Confirma, Lineu, porque eu estou perdido. Exato. É. É o DEM mesmo. Democrata. Então tá bom, agora são 11 horas e 40 minutos, encerrou o tempo, viu, candidato? Muito obrigado pela sua Muito presença. obrigado a vocês e um grande abraço. Boa sorte. É que Lineu, boa parei. sorte para você. Só para estar no Ok. mesmo lugar. Um abraço. Não sei onde que é, não. 11h40 agora aqui na Clube.